Bom dia, Nação Guerreira. Estamos aqui com o técnico Leonardo Mendes para fazer uma coletiva pós primeira fase do Paulistão e também pré-jogo da Copa do Brasil Feminina, final contra o Palmeiras. Vamos à primeira pergunta. Léo, bom dia. Marquinhos, da equipe dos campeões da bola. Léo, desde a sua volta, os números positivos, né, de um time que vinha numa situação ruim na tabela do Brasileiro, tanto que acabou perdendo posições e caindo pelo meio do caminho, mas no Paulista fez uma campanha muito boa na primeira fase, na Copa do Brasil invicto. Seus números provam isso, né, 70% de aproveitamento. O que foi mudado, Léo, dentro do Paulista, da Copa do Brasil, para esse crescimento da Ferroviária e como que a Ferroviária chega para essa decisão de quinta e para essa semifinal de domingo aqui na Fonte, Léo? Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Nação Guerreiras. Sim, eu não presenciei o trabalho antigo, né? Eu posso falar daqui para, né, da minha parte de quando eu assumo para cá, que é tentar estreitar as relações, conhecer um pouco mais cada atleta, ver as características, o que cada uma pode entregar dentro do jogo, ir ajustando conforme as vantagens que nós temos em utilizar cada atleta em cada função, desenvolvê-las para elas entenderem o jogo e não somente a posição. Então hoje nós temos atletas versáteis que dentro do jogo conseguem mudar a função delas, que elas fazem dentro do jogo. E acho que o principal é a confiança. Atleta boa é atleta confiante. A gente tenta conversar muito, passar bastante essa confiança para as atletas, encorajá-las, e isso acaba reproduzindo em boas atuações individuais, coletivas, que consequentemente tem dado bons resultados. E agora a gente tem esse duelo, nessa decisão que é importante para nós dentro de casa. Acho que a gente chega num momento bom, num momento que nós conseguimos ter uma sequência de jogos de invencibilidade. As meninas estão num momento de muita confiança, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem do outro lado uma forte equipe, tem um trabalho que é recente também, mas com atletas com uma alta capacidade de decisão, e tentarmos deixar a equipe bem concentradas, bem preparadas para elas desempenharem de uma maneira leve, suave, que elas possam se divertir também dentro do jogo, que não seja algo muito pesado. A gente sabe que o momento de pressão é muito grande, então é importante dar essa confiança para que elas tenham leveza para desempenhar da melhor maneira possível o jogo delas. Léo, bom dia. É Caio Oliveira do Globo Esporte da EPTV. Eu vou aproveitar para fazer duas perguntas em uma. Primeiro eu queria saber de você quais são os sentimentos antes de um jogo decisivo como esse? De ansiedade, de às vezes não conseguir dormir direito. Como é que você se sente antes de um jogo assim? E como se preparar para uma final? O que muda na preparação para um jogo como esse? Assim, eu sou um cara que gosto muito de preparar minha cabeça, minha mente, de mentalizar, de me exercitar mentalmente. Então, antes de dormir eu gosto de fechar os olhos, criar cenários na minha cabeça, tudo que pode acontecer dentro de um jogo. Então isso me ajuda a dar algumas resoluções quando acontece. Então eu viajo mesmo, eu crio vários cenários. Se tiver nos 30 minutos do segundo tempo e o jogo tiver nesse cenário, eu vou fazer isso. Se terminar o primeiro tempo dessa maneira, eu vou para o intervalo, vou ter que falar isso para as meninas. Então eu crio vários cenários para que quando acontece eu já tenho algumas decisões bem elaboradas na minha cabeça. E depois eu tento me manter muito calmo, muito sereno, eu tento não ficar muito tenso, muito nervoso, para não passar isso para as atletas. Eu tento ser o mais calmo possível, porque isso também acaba refletindo no comportamento das atletas. De repente, se elas perceberem que eu estou muito nervoso, elas também vão ficar nervosas, vão fazer faltas desnecessárias, vão brigar com a arbitragem, vão brigar com o adversário. Então eu tento ser o mais equilibrado possível, ser o mais forte mentalmente, para que elas percebam que o líder delas está preparado para aquele momento, e isso muitas vezes também acaba reverberando para elas e acaba tendo um bom comportamento. Espero que mais uma vez a gente consiga transmitir isso daí para elas. A preparação muda alguma coisa? A preparação são jogos específicos, claro que a gente tem que fazer ajustes pontuais, da mesma maneira que o Palmeiras tem estudado muito a nossa equipe, nós também estudamos muito elas. O jogo, eu falo que os 15 primeiros minutos é importante a gente entender o cenário que a equipe adversária vem. Por mais que a gente tenta planejar o jogo, é um tipo de jogo que sempre vem alguma surpresa, sempre vem alguma novidade diferente, e aí nós temos que ler rapidamente, interpretar, já passar rápido para as atletas. Então, assim,
É importante as atletas saberem disso, né? Nós temos essa consciência. Então, por mais que a gente tente cercar todos os tipos de informações, eu acredito que sempre vai ter uma surpresa ou outra, ou de sistema tático, ou da maneira como que vai pressionar, ou como que vai sair jogando. Então, rapidamente a gente tem que ler o jogo e já passar rapidamente para as atletas. Ô Léo, a sua característica de trabalho sempre foi a base, trabalhar a base, tudo, desde o futsal lá atrás, né? Quanto na sua primeira passagem no feminino em 2015, depois aqui no masculino, no sub-20. No último jogo você utilizou muitas meninas da base, enfrentando um São Paulo que precisava da classificação completa, e a gente viu que essas meninas encararam da mesma forma que as profissionais encararam. Queria que você falasse dessa importância, né, de um treinador como você, que sempre trabalhou com a base, e tendo um elenco de qualidade. Você vê no seu elenco jogadoras de qualidade, nível de seleção brasileira, mas também na base jogadoras do mesmo nível. Queria que você falasse dessa importância de ter praticamente um elenco ali completo e homogêneo na Ferroviária. Então, acho que a gente que está aqui na Ferroviária é feito um trabalho de excelência na base. Nós temos atletas e profissionais do mais alto nível e nós temos que sempre olhar para dentro. Olhar para dentro é olhar para a nossa base. Hoje nós temos todo o suporte, a equipe sub-20 está aqui com a gente hoje, elas têm dado todo o suporte também para esses treinos nossos, e isso possibilita a gente conhecer mais as atletas, não somente em jogos ou acompanhando o treino de fora, estando com a gente ali no campo. Muitas atletas do sub-17 já treinaram com a gente. Eu acho que o caminho da Ferroviária vai ser a base. Ano que vem nós vamos ter um time quase 50% formado de atletas aqui da base. Isso é um caminho sem volta para a Ferroviária. Então a gente olha muito para essas atletas, a gente tenta otimizar ao máximo os trabalhos de profissional, 20, 17, serem similares para que essas transições sejam o mais fácil possível, da assimilação das atletas, do choque quando elas estão no profissional não seja tão grande. Domingo foi um dia muito especial por termos proporcionado aí metade do time titular ser de atletas da base, mais algumas no banco que entraram depois no decorrer do jogo. E ano que vem isso daí vai ser cada vez mais normal aqui dentro da Ferroviária, vai ter cada vez mais atletas da base junto com a equipe profissional, e isso é o projeto da Ferroviária. O projeto da Ferroviária, todo mundo olha muito a equipe profissional, mas acho que a gente tem que olhar muito para a base, para o que é feito aqui desde as categorias menores até o sub-20, que é essas atletas que vão dar todo o suporte e fazer com que o projeto da Ferroviária siga vivo e forte dentro do cenário do futebol feminino. Ô Léo, e eu queria que você falasse o que esse título representaria para você. Eu acho que quando começou esse ano, você nem imaginava que estaria aqui nesse momento, né? Jogando uma final de campeonato pela Ferroviária. E você esteve aqui 10 anos atrás e foi campeão aqui na Ferroviária. Eu sei que ainda tem um jogo pela frente, mas a Ferroviária sendo campeão, o que isso significa para você? Exato, acho que quando a gente termina o ano ali, que a gente começa a planejar o ano seguinte, a gente vai colocando algumas metas individuais, profissionais, familiares, sociais. Então eu gosto de formalizar isso e obviamente não estava contando que eu iria voltar para o futebol feminino, que eu iria voltar para a Ferroviária. Todos esses planos foram em cima do meu antigo clube, o Bahia, e um desses planos era jogar a final da Copa do Brasil pelo Bahia. Nós conseguimos, e agora eu vou ter uma nova oportunidade de jogar 2 finais de Copa do Brasil no mesmo ano. E agora representando um clube que eu tenho um carinho enorme, eu tenho um amor gigantesco pela Ferroviária, e poder fazer essa final dentro de Araraquara tem uma representatividade muito grande para mim, porque na arquibancada vai ter familiares, amigos, pessoas que gostam muito de mim, gostam muito da Ferroviária. Eu acredito que vai ser uma sinergia muito grande. E assim, eu estou fazendo de tudo para trazer esse título para Araraquara, junto com a comissão, com todos os profissionais que trabalham comigo ali no dia a dia. E para mim, pessoalmente, acho que seria um marco profissional, voltar, ser campeão de novo, jogando dentro de Araraquara. Eu acho que seria um baita presente para a cidade, e para mim acho que seria o máximo da minha carreira profissional nesse momento, porque não é fácil disputar uma final nacional, não é fácil ser campeão, e ainda mais jogando dentro de Araraquara. Eu acho que eu atingiria o nível máximo de felicidade da minha vida nesses 45 anos de vida até agora.
Léo, pergunta agora do João Silvino, do Tic Tac Esportes. Bom dia, Léo. Encerrada a primeira fase do Paulistão, a Ferroviária encara 2 decisões em sequência contra o Palmeiras, pela final da Copa do Brasil e na semifinal do estadual. Com pouco tempo de descanso e treino, como fica o planejamento para vencer os 2 desafios? E quais os principais caminhos que a equipe precisa seguir para buscar o título e a classificação? Eu acho que vão ser jogos distintos, embora sejam jogos eliminatórios. Eu acho que esse jogo, por ser um jogo único, vai ser um jogo de um caráter emocional muito grande. O Paulista nós temos 2 jogos, então eu acredito que vai ser um jogo de uma maneira, vai ser jogada diferente do que vai ser esse jogo da Copa do Brasil. Eu acredito muito na questão mental, na questão de encorajar as atletas, de preparar para um jogo muito difícil, muito tenso. Eu acredito que a equipe que tiver mais coragem de ser ela mesma vai ter mais chances de vencer o jogo, porque eu falo que num momento como esse, num momento de tensão, num momento de tudo ou nada, muitos acabam se omitindo e tendo mais medo do que coragem. Eu acredito que o que nós vamos fazer com que a equipe tenha muita coragem, para que elas enfrentem os desafios do jogo, saiba suportar os momentos difíceis, com muita sabedoria, e para que no momento bom nós possamos ser letais e conseguimos ser efetivos e buscar essa vitória aqui dentro de casa. A segunda pergunta do João Silvino já foi feita, então vou passar para a pergunta do João Hudson, também do Tic Tac Esportes. Olá, Léo. A Ferroviária, apesar de pouca criação e baixo número de finalizações comparado ao São Paulo, saiu na frente na cobrança de pênalti da Micaele. Como você avalia esse resultado e o que faltou para o time ter saído de Cotia com os 3 pontos? Poxa, nós fomos assim com um time totalmente da base. A ideia era dar jogo para elas, um jogo de nível. O São Paulo precisava vencer para classificar. Nós tivemos um bom comportamento. Nós não tínhamos muitas jogadoras para troca. Nós levamos algumas jogadoras lesionadas só para fazer banco, para a gente não ficar com um número pequeno ali no banco de reservas. Algumas atletas voltando de lesão, tendo que jogar um pouco ali. Então, assim, eu sei que nós poderíamos sair com a vitória lá de dentro, jogando em Cotia, mas eu valorizo muito essa oportunidade das atletas da base, de ter feito um jogo, principalmente no primeiro tempo, 11 contra 11, um jogo disputado e corajoso. As meninas da base tiveram muita coragem, elas não se omitiram do jogo, elas poderiam simplesmente aceitar que estava jogando com uma equipe profissional e se livrar da bola, deixar a responsabilidade para o time de São Paulo. Elas não fizeram isso, elas tiveram coragem, elas assumiram riscos, assumiram responsabilidades, e eu prefiro levar por isso. Se eu tivesse saído de lá derrotado no placar, eu teria saído vitorioso pelo que elas fizeram dentro da partida. Agora a segunda pergunta também do João Hudson. E como você avalia essa final da Copa do Brasil, levando em conta o retrospecto dos confrontos esse ano, com uma vitória para a Ferrinha e 2 para o Palmeiras? Eu acho que o contexto é totalmente diferente agora, porque vai ser o primeiro duelo que vai estar a Rosana e eu como treinadores nos enfrentando. Então a equipe dela muda, a nossa muda. Esses dias eu também respondi uma pergunta sobre o Corinthians. Eu não posso falar dos 35, 36 jogos que a Ferroviária teve com o Corinthians, eu posso falar daqui para frente. E com o Palmeiras é a mesma coisa, eu tenho que falar, né, do nosso momento atual. O Palmeiras vai responder pelo momento atual. O que passou eram maneiras de jogar diferentes, trabalhos diferentes, condutas diferentes. Então eu acredito que vai ser um jogo bem diferente do que foram esses 3 jogos. Mas o que eu mais desejo é que seja um grande espetáculo para o público, um grande espetáculo para quem estiver na arena, para quem estiver assistindo de casa. Eu acho que vai ser um jogo muito leal de 2 grandes equipes que fizeram por merecer estar na final, chegaram sem contestação nenhuma, chegaram vencendo seus duelos muito bem. Então acho que são 2 equipes que mereceram estar na final e que seja um grande espetáculo. Bom, pergunta do Felipe de Abreu, do Entre Linhas. Uma já foi feita e a outra ele fala sobre a não divulgação das datas das semifinais, mas já foram divulgadas, então a gente vai passar para a próxima, que é da Nayara Norro, da Record News. A Ferroviária jogou a última rodada contra o São Paulo com uma equipe reserva. O descanso das titulares pode influenciar na preparação focada para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras? Sim, a ideia era justamente essa. Não era só a questão do jogo.
Talvez se o jogo fosse aqui em Araraquara, nós até poderíamos usarmos algumas atletas. Mas a viagem ela era muito desgastante, o jogo foi 7h30 da noite, a gente voltou e chegamos aqui, né, de madrugada, então foi uma noite mal dormida, que para as atletas que vão jogar uma final de quinta-feira, não seria adequado elas mesmo irem para o jogo e ficar como opção no banco. Então nós tomamos essa decisão de não levarmos elas. O Palmeiras também acabou fazendo isso mesmo, jogando em casa. Então acredito que as duas equipes, estrategicamente, pensaram bem, conseguiram antecipar as classificações no Campeonato Paulista, então já era um duelo definido, nós e Palmeiras. Então eu vejo isso com bons olhos das duas equipes, porque as duas equipes acredito que vão chegar pelo menos na questão física similares, bem preparadas, e aí eu acredito que vai ser muita questão mental, emocional de cada um que vai fazer a diferença desse duelo. E a última pergunta do Matheus Teixeira, da Record News. A Nath Venditti saiu do jogo contra o Corinthians com muita dor. Ela pode ser considerada dúvida para o restante da temporada? Para o restante da temporada, nós não sabemos. Cada atleta tem um limiar de dor. Foi constatada uma lesão. Essa lesão, nós estamos num esforço gigantesco para deixar ela apta para o jogo, mas nós temos que ter a palavra do médico, a palavra dela. A atleta ela tem que se sentir confortável, confiante para poder estar jogando. Se ela não tiver, nós temos outras atletas que estão prontas também. É lógico que nós gostaríamos de contarmos com força máxima, mas nós temos atletas famintas que estão trabalhando muito, pedindo passagem. Então, eu falo que dentro de campo é 11 contra 11, não importa quem vai entrar, quem vai ter que ficar de fora. Dentro de campo ali, as 11 que entrar vão representar muito bem a Ferroviária nessa final. Dessa forma, então, encerramos a coletiva. Muito obrigada aos setoristas que estão aqui presentes, aos que enviaram as suas perguntas. Muito obrigada, Léo. Obrigada também aos nossos patrocinadores, Nação Guerreira. Venham para a Fonte nessa quinta-feira, às 3h30 da tarde, final da Copa do Brasil. Um bom dia.